A segunda questão que eu quero que você entenda a respeito da onisciência de Deus. A onisciência de Deus está baseada em seus decretos. O decreto de Deus é o seu propósito, a sua determinação com respeito às coisas que irão acontecer. De fato, existe um decreto de Deus que vai desencadear vários outros decretos. Por isso, falamos que a onisciência de Deus é baseada em seus decretos. O decreto singular de Deus e primário, de onde derivam então os demais decretos para que este decreto maior, primário, venha acontecer, está revelado na palavra de Deus. Está revelado nos textos de Romanos, capítulo 8, no verso 28 ao 30, e também na carta de Efésios, no capítulo 1, verso 4 ao 5. Eu vou ler juntamente com vocês esses textos, começando de Romanos, capítulo 8, verso 28 ao 30. Aliás, desculpa, verso 28 e 29 somente eu vou ler. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Agora preste atenção. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. O que este texto está dizendo, ele vai falar de uma outra forma no texto de Efésios, agora no capítulo 1, eu vou ler o verso 4 e o 5. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ambos os versículos estão dizendo a mesma coisa. Deus nos chamou, nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Ele escolheu Cristo e por meio de Cristo todos nós somos escolhidos. Se você crê em Cristo, você está contado ali. Se você dá esse passo de fé em Cristo, você está predestinado em Cristo a tudo que Deus prometeu fazer. Em Cristo Ele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele nos escolheu para sermos filhos, para vivermos em sua presença. Este é o grande projeto de Deus. Este é o projeto que fez com que outros decretos viessem a existir. Porque o projeto de Deus, desde o início, era que o ser humano vivesse em plena comunhão com Ele. É isso que o texto está nos ensinando. Esse é o grande mistério de Deus em Cristo. Este é o grande plano de Deus em Cristo para a minha vida, para a sua vida, para a vida da humanidade. Vivermos numa relação com Deus como filhos adotados por Cristo. Vivemos na sua presença. Que maravilha! É o propósito do Senhor. E para que esse plano então pudesse ser concretizado, Deus estabeleceu outros decretos. Eu não vou mencioná-los aqui. Aqueles que têm estudado a Bíblia os conhecem. Alguns decretos já foram cumpridos. Outros ainda serão cumpridos. Portanto, Deus navega na vida conosco, nos permitindo fazermos escolhas, e por fazermos escolhas, assumimos por meio delas a responsabilidade de nossas vidas. Contudo,
Ele continua no controle da história e intervém quando julga ser necessário intervir. Deus interviu na história da humanidade várias vezes, para que a sua vontade prevalecesse, para que os seus decretos estabelecidos se cumprissem. Por exemplo, Deus deu livramento para o José no Egito. E ele o fez por meio do seu irmão Rúben. Seus irmãos iriam matá-lo. E já haviam arquitetado o plano. E se não fosse Rúben, José teria morrido. Mas nós sabemos, ao ler toda a história, que na verdade está ali também a mão de Deus agindo por meio de Rúben para livrar José daquela situação. E ali ele ser vendido e ser levado para o Egito, onde ele então acaba por se tornar governador do Egito. E Deus, intervindo na história, fez com que toda a terra ali de Canaã passasse por uma crise, não havia comida, uma grande seca, de tal forma que toda a família agora de José, os seus irmãos, precisaram ir até o Egito, onde José estava governando, e naquela ocasião foram buscar ajuda, e sem que eles soubessem, todos se inclinaram diante o governador José. E todos os sonhos de José então se cumpriram naquele evento. Deus estava na história intervindo, mas não tirando a responsabilidade também dos seus irmãos e daqueles que estavam fazendo parte dessa história. Outro exemplo da intervenção da história de Deus está em Lucas. Este eu vou ler para vocês, Lucas capítulo 2, verso 1 e 3. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Certamente Deus interviu mais uma vez aqui na história, para que Jesus nascesse na cidade de Belém, cumprindo assim a profecia. Eu e você temos livre-arbítrio. E somos responsáveis por nossas escolhas. Mas, algumas vezes, Deus intervém em nossas histórias. Com um fim, algumas vezes, de se revelar a nós. De se mostrar a nós. Outras vezes, Deus intervém em nossa história com o fim de nos colocar no caminho certo. Ou, outras vezes, porque Ele tem algum propósito específico em nossas vidas a se realizar. Então Ele vem e entra na história, intervém na nossa história. Ou ainda, porque você se colocou na presença dEle em oração e pediu a Ele a intervenção dEle na sua história. E Ele ouviu a sua oração. E Ele entra às vezes na história e intervém, respondendo a sua oração. Entretanto, eu quero dizer a você que nem sempre Deus intervirá na sua história, nas nossas histórias. Nem sempre, porque Ele já fez a maior de todas as intervenções que Ele poderia fazer. Ele já fez. Quando Ele enviou o Filho dEle na cruz. Ele redimiu nossas histórias na cruz. E Ele pegou as nossas histórias, a sua, a minha, e o que Ele fez? Ele uniu as nossas histórias à história vencedora de Jesus Cristo.
Quando você crê em Cristo, você entra debaixo da história de Cristo e faz parte agora dessa história. Você se torna membro do corpo de Cristo. Você é um com Ele agora na história. Amém?